poder para executar. A lei condena o infrator, mas não pode salvar. Importante que a gente compreenda o papel da lei, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será salva. A compreensão, então, que o Espírito Santo nos traz sobre nossa dificuldade de seguir a lei de Deus por sermos pecadores, e o que nos aproxima de Cristo, porque a lei serviu de aio, de professor, ela mostra o nosso pecado e a gente pergunta qual é o caminho, ela nos aponta para o Senhor Jesus. Aí começamos a confiar que Jesus cumpriu essa lei e assumiu a maldição em nosso lugar. Esse entendimento é libertador, pois nos ajuda a ver a lei como um guia para a santidade e para a vontade de Deus. Viver dessa forma é uma ação do Espírito Santo e traz glória para o Senhor. Não seremos salvos porque somos pacificadores ou não temos ira no coração, seremos salvos porque cremos no Senhor Jesus Cristo. Essas outras coisas fazem parte da ação do Espírito Santo na nossa vida. Não é falar em outras línguas que testifica que somos batizados com o Espírito Santo. O que testifica é se eu sou pacificador, se eu sou limpo de coração, se eu amo o meu irmão, se eu tenho respeito às coisas de Deus. É uma prova da ação do Espírito Santo em nossa vida. Cristo, irmãos, recebeu o castigo exigido pela lei. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Nós estamos quites com as exigências da lei de Deus. Não seremos condenados no dia do juízo, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Somos devedores a Cristo por tão grande salvação adquirida em nosso favor. Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito em nosso lugar. Graças a Deus, estamos sendo aprimorados pelo Espírito Santo para viver no novo céu e na nova terra que Cristo Jesus nos prometeu. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei para vos levar, para que onde estejais vós também. A graça do Senhor não é só perdão, mas também santificação e paraíso eterno. Nós somos santificados aqui, e lá ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o que está reservado para vós antes da fundação do mundo. A nova vida que Jesus nos concede começa nessa existência e se manifesta vivendo de acordo com as Escrituras Sagradas, ainda que de maneira imperfeita e cheia de dramas existenciais. Mas quando nosso Senhor se manifestar uma segunda vez, seremos perfeitos e teremos uma vida de pura felicidade. Isso nos move a viver uma vida que agrade ao Senhor. Ele está trabalhando, meus irmãos. Não vamos desistir. Vamos continuar trabalhando, porque a nossa recompensa é gloriosa. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. A graça de Deus em Cristo inclui vermos ao Senhor. Verei Jesus assim como Ele é. Por isso recebemos um coração de carne para podermos ver o Senhor no estado de glória. Portanto, temos motivo de sobra para não desistirmos do caminho proposto, pois há uma grande recompensa. Verei a Jesus. Os seus cabelos
eram brancos como a lã branca, como a neve, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés semelhantes a latão reluzentes, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como um sol, quando na sua força resplandece. Nós veremos a Jesus, meus irmãos. Nós veremos o Jesus glorificado. Quando não experimentamos a graça de Deus, não existe esperança de um futuro glorioso. Quem não conhece Jesus não acredita que há um novo céu e uma nova terra. Temos até medo de pensar no futuro, porque nos parece sombrio. Ficamos cogitando as coisas da terra e não do céu. Somos pessoas que não sabem onde passaremos a eternidade. Onde passaremos a eternidade? Precisamos refletir isso. Quando nos falta essa certeza do paraíso, pode significar que não conhecemos a Jesus. A nossa maior necessidade é conhecer o Evangelho de Deus. Focar apenas em sinais extraordinários não nos levará ao reino de Deus. O que realmente traz significado à nossa vida é nos dar esperança em um futuro glorioso, é conhecer a Cristo. Cristo crucificado, ressuscitado, exaltado e que voltará com poder e grande glória. Igreja, diz o versículo da nossa meditação: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que Deus nos abençoe. Fiquemos